Deixa sentado aqui. Otorgando aí um decreto, né? Bom dia, muito obrigado pela atenção. Por favor, queiram sentar-se. Declaro aberta mais esta sessão da SDI2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento os eminentes colegas que a integram. Estendo esses cumprimentos à Sua Excelência, o Subprocurador-Geral do Trabalho, que nela toma assento, Dr. José Alves Pereira Filho. Também estendo os cumprimentos aos senhores e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Adriana, coordenadora de secretaria desta subseção, e externo de maneira especial os agradecimentos às Suas Excelências, a ministra Maria de Assis Calça e Fernando Ono, que prontamente atenderam o convite dessa presidência para compor o quórum da subseção para julgamento de 4 processos em que há impedimentos de ministro. As Suas Excelências têm se mostrado sempre receptivos, muito embora todos saibamos o que custa vir a uma subseção da qual não participam, com prejuízo para aquele acervo pequeno, né, modesto de processo que cada um de nós tem de lidar mensalmente. Mais uma vez, reitero os agradecimentos e peço licença aos senhores advogados para dar preferência aos processos em que há impedimento, para, tão logo os concluamos, eu possam Suas Excelências, e assim o desejassem, deixar a SDI2. Antes disso, franqueio a palavra aos eminentes colegas para eventuais comunicações. Pois não, ministro Scheumann. Senhor presidente, há um processo, inclusive, que tem preferência solicitada pelos advogados de ambas as partes. É um processo com um certo grau de dificuldade. É o RO 2740-2012, que eu preciso examinar alguns aspectos e peço, então, retirada de pauta para melhor exame. Pois não. Pode fazer a pergunta. Relator, excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheumann, processo RO 27, dígito 40, de 2012, em que são partes Sociedade Goiânia de Cultura e Oswaldo José de Oliveira. Contando com a compreensão dos ilustres advogados, deferido o pedido, deferido a retirada de pauta, formulado por Sua Excelência o ministro Scheumann, que, em boa hora, se dispôs a reexaminar melhor a questão, que parece guardar realmente certa complexidade. Ministro Caputo. 2 processos para serem retirados de pauta em função de pedido de desistência do recurso. Ambos. Relator, excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos, processo AGR-AR 5.222, dígito 70, de 2013, em que são partes Petróleo Brasileiro e Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Eu posso constar que é retirado de pauta em razão de desistência e determinar a baixa imediata dos Isso. Perfeito, presidente. Por Sua Excelência, o eminente relator, foi determinada a retirada de pauta do processo em razão de pedido de desistência com determinação de baixa imediata dos autos à origem. Presidente, a rigor, este agravo regimental diz respeito a uma liminar que eu deferi na ação rescisória. Então como a ação rescisória é originária, então, desculpe. é só para... Então, eu vou constar aqui só a desistência do agravo, né? regimental. Isso. Isso. Então, em razão de desistência do agravo, interposto contra a decisão monocrática de Sua Excelência, fica prejudicado o respectivo exame,
prosseguindo no julgamento do processo principal. Obrigado. Senhor presidente, também há um processo que eu desejo tirar de pauta. Tem um outro do ministro. E tem um segundo. Relator excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos, processo AIRO 290, dígito 94, de 2012, em que são partes LV Comércio de Chapéus, LTDA e Doralice Aparecida de Moraes. Pois não, ministro Caputo. Também, em virtude de pedido de desistência do recurso, esse sim. Esse, Normal. por sua excelência, o eminente relator, foi determinada a retirada de pauta do processo em razão de desistência do recurso, com determinação de baixa imediata dos autos à origem. Ministro Cláudio Brandão. Infelizmente, não por existência do recurso, mas para reexame, retirar de pauta, senhor presidente, processo RO 68, dígito 33. Pois não. Relator excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 68, dígito 33, de 2013, em que são partes Afrânio César Oliva de Matos e Segurança e Vigilância da Bahia LTDA. Retirado de pauta pedido do eminente relator, ministro Cláudio Brandão. Agora vamos aos impedimentos. Relator excelentíssimo senhor ministro Hugo Schormann, processo RO 3.628, dígito 35, de 2011, em que são partes Banco Rural S.A. e outros, e Sindicato dos Aeroviários do Estado de São Paulo e outros. Suspeito, excelentíssimos senhores ministros Emanuel Pereira e Caputo Bastos. Quem que é? É isso aí? Priscila. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, o ministro Hugo Schormann. Estamos diante de um recurso ordinário dos impetrantes e o acórdão é do Tribunal Regional da 2ª Região, que denegou a segurança, mantendo assim a desconstituição da penhora de cotas sociais de empresa integrante do grupo econômico e que determinou a garantia da execução em dinheiro. Há preliminares e uma que diz respeito efetivamente a que é prefacial, que é do primeiro litisconsorte, Sindicato dos Aeroviários, que encontra razões, traz 5 delas, mas 4 diz respeito ao mérito. E uma delas, sim, que é uma preliminar, efetivamente, em que é arguída o não conhecimento do recurso por não observância do princípio da dialeticidade. Eu estou afastando porque, embora haja efetivamente transcrição de algumas peças da petição inicial, há ataque aos fundamentos da decisão recorrida. Eu estou conhecendo o recurso. E no mérito, senhor presidente, eu trago no meu voto o ato inquinado de coator, as informações prestadas pela autoridade coatora, o acórdão recorrido e também as razões do recorrente. Mas, em resumo, senhor presidente, o que eu trago é que, efetivamente, na esteira do entendimento assente na súmula 417.3 dessa Corte, cabe mandado de segurança para impedir penhora em dinheiro e execução provisória. Então, não estamos diante da hipótese da orientação jurisprudencial número 54 dessa sessão especializada, porque, na realidade, o que foi objeto do outro recurso, ou seja, da ação de embargos de terceiro e, posteriormente, grau de petição, não trata especificamente da substituição dessa penhora por dinheiro, e sim do ato em si que determinou a constituição judicial de bens do Banco Rural. Então, eu afasto essa prefacial. E, no mérito, senhor presidente, essa sessão tem entendido que o disposto no item 3 da súmula 417, que eu já referi, é de que, em se tratando de execução provisória, é ilegal a penhora sob dinheiro, mas desde que o executado nomeie outros bens para tal finalidade. E aqui, em síntese, porque tem pedido de preferência, nós não temos essa nomeação eficaz. Por quê? Porque os bens que foram indicados à penhora, que foram substituídos por dinheiro, se tratam das cotas sociais de uma empresa integrante do grupo econômico, que efetivamente, segundo consta nos autos e informações trazidas também pela autoridade coautora, essa é uma empresa que é uma empresa mineradora e que
essas cotas sociais são ineficazes do ponto de vista da liquidez e exigibilidade da penhora, quer em sede de execução provisória, quer em sede de execução definitiva, porque a maioria dos bens minerais da empresa, essa Tratex Mineração, encontra-se em terras indígenas, na Raposa Serra do Sol e Yanomami, o que dificulta sobremaneira a sua negociação. Então, diante dessa exceção, dessa nomeação ineficaz, eu estou propondo negar o provimento ao recurso ordinário dos impetrantes e rejeitar a aplicação de litigância de má-fé que foi requerida pelo primeiro litisconsórcio. Em resumo, senhor presidente, esse é o meu voto. Pois não, muito obrigado, ministro. Doutora Priscila Lauande Rodrigues, pretendia usar da palavra? Não, senhor presidente, somente o registro da presença. Muito obrigado. Registrada a presença da ilustre advogada, doutora Priscila Lauande Rodrigues, com procuração nos autos. Procuração nos autos. Indago dos colegas se há destaque no voto de Sua Excelência, o eminente relator. Não havendo, assim se proclama que se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente ministro Hugo Scheuermann. Relator excelentíssimo, senhor ministro Hugo Scheuermann, processo AIRO 1144, dígito 47, de 2011, em que são partes Agropecuária Vale do Araguaia, LTDA, e Sindicato dos Aeroviários do Estado de São Paulo. Suspeitos, excelentíssimos senhores ministros Emanuel Pereira e Caputo Bastos. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Hugo Scheuermann. Esse, senhor presidente, é um acordo do Tribunal Regional também da 2ª Região, a impetrante Agropecuária Vale do Araguaia, que interpôs esse recurso ordinário, e o presidente do Tribunal de Origem negou seguimento ao apelo ante a ausência do requerimento das custas processuais. E agora estamos diante do exame do agravo do instrumento que foi interposto dessa decisão que denegou o seguimento ao recurso. E aqui, nós estamos diante de uma hipótese em que o tribunal, ao julgar a ação mandamental impetrada pelo ora agravante, denegou a segurança e, ao final, colocou, abro aspas, custas ex vileges. E a recorrente não procedeu ao recolhimento do valor devido ao título de custas. E aí se discute se haveria necessidade ou não do tribunal, no acordo, definir exatamente o valor das custas. E o entendimento que foi esposado pelo Tribunal Regional ao denegar o seguimento ao recurso ordinário e que eu também adoto e proponho no meu voto, é que o fato do Tribunal de Origem não ter especificado o valor das custas não é suficiente a afastar a deserção, por ser imperativa a regra prevista no artigo 789, segundo e parágrafo 1º da CLT, notadamente no caso desses autos, em que foi determinada a decisão ocorrida, o recolhimento das custas nos termos da lei. Então, esse condicionamento dessa obrigação das custas, o percentual, a base de cálculo, ela é legal, então não há necessidade de efetivamente constar este valor. E trago precedentes nesse sentido, por exemplo, e esse é o meu voto, então, no sentido de negar o provimento ao agravo do instrumento, em síntese. Não tem sustentação, não se pode alegar ignorância da lei para benefício pessoal. Ex vilege já está na lei, que é 2% sobre o valor, desnecessário que haja fixação em moeda, tanto como ressaltar os precedentes, os outros precedentes citados por Sua Excelência, um dos quais da lavra da minha prezadíssima amiga e eminente ministra Maria de Assis Calçin. Indago os colegas se há algum destaque. Sem destaque, assim se decide a unanimidade. Relator excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann, processo RO 95.500, dígito 21 de 2009, em que são partes Ministério Público do Trabalho da 5ª Região e Giovanni Indústria, Comércio e Serviços LTDA. Impedidos, excelentíssimos senhores ministros Caputo Bastos e Cláudio Brandão. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Hugo Scheuermann. Esse, senhor presidente, é um recurso ordinário proposto pela impetrante e o processo do Tribunal Regional da 5ª Região. E a litisconsórcio também interpõe recurso ordinário de forma adesiva. Ocorre que o recurso não pode ser conhecido ante a irregularidade de representação processual do seu subscritor, porque consta na procuração poderes específicos para a propositura de reclamação trabalhista,
o que afasta a validade desse instrumento para a presente ação mandamental. É exatamente a orientação jurisprudencial 151 desta SDI que eu estou aplicando no caso em exame. Por isso que eu estou propondo não conhecer do recurso ordinário, e aí segue a mesma sorte, o recurso de forma adesiva. Pois não. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Hugo Scheumann. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 347, dígito 87, de 2011, em que são partes Evani Abenhan e Fundação Luiz Eduardo Magalhães e o Estado da Bahia. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Antes de passar a palavra à Sua Excelência, o ministro Bresciani, indago dos colegas que aceitaram o convite, porque agora o impedimento é só de um ministro. Qual dos dois participaria desse julgamento? Posso ficar, senhor presidente, sem problema nenhum. Então, tá Com muito ótimo. prazer. Muito bem. E o ministro Ônus, se quiser se retirar ou aguardar o desfecho desse julgamento. O problema já foi resolvido, então eu peço licença para me retirar, presidente. ótimo. E sempre à disposição dessa egrégia sessão. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Um abraço. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Alberto Bresciani. Presidente, esse processo foi adiado 2 vezes. A primeira vez para que o doutor José Saraiva pudesse comparecer, atraso na remessa da procuração, e na semana passada, por comprometimento de quórum, após a leitura de relatório e voto. Por isso eu faço um resumo ainda menor, se Vossa Excelência permitir. Claro. O processo é oriundo da 5ª Região. Os temas colocados são violação de dispositivo de lei, ação rescisória que segue a trilha do artigo 485.5 do CPC. Os artigos ditos violados seriam os artigos 346, parágrafo 2º, 345 e 131 do Código de Processo Civil. E aqui se questiona o deferimento de horas extras e o número de horas extras, 194 horas extras trabalhadas por mês. A Corte Regional, ao julgar improcedente a ação rescisória, assentou que o deferimento do pleito esteve calcado em 2 premissas: o inadimplemento das regras de atribuição do ônus da prova e defeito de cognição do preposto no momento do depoimento. E afirmou ainda que a referência feita à confissão do preposto, seja pela recusa em depor, seja pelo uso de evasivas, apenas um reforço lógico para demonstrar que a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório, e assim afastou a pretensão sob esse ângulo. De fato, me parece que os argumentos eram múltiplos e aqui, ainda com apoio na compreensão da súmula 410 e na possível feição recursal que se daria à ação rescisória, com todas as vênias, é que não vejo efetivamente possível afirmar a violação literal dos preceitos evocados pela parte. Prossegue ainda a parte sustentando o erro de fato, agora migra para a via do artigo 485.9 do CPC, e afirma que não foi observado o documento constante dos autos, currículo vitae, atestando que no período de prestação dos serviços, a reclamante cursava mestrado com carga horária de 360 horas e atendia em consultório particular. Afirma que igualmente foi ignorada a confissão expressa da reclamante, no sentido de que fazia mestrado às quartas-feiras pela manhã e atendia em consultório particular no final das tardes de segundas e quartas-feiras. Segundo o artigo 485 do CPC, há erro de fato quando a sentença admite um fato inexistente ou quando considera inexistente um fato efetivamente ocorrido. Na hipótese dos autos, ao deferir as horas extras, a decisão rescindenda já o fez em número fixo e o fez pelas razões que antes destaquei, em função da precisão do depoimento do preposto e pelo inadimplemento do ônus da prova, de fato, de maneira que manifestação em torno da pretensão houve, de forma que o erro de fato aqui apontado esbarraria, na verdade, em má apreciação do acervo instrutório dos autos, que
que contraria a aplicação da OJ 136 da SDI 2, na minha modesta compreensão. Por isso, eu proponho que se negue provimento ao recurso. O recurso ordinário adesivo da reclamante guarda pertinência com o valor do depósito prévio, que, na verdade, segundo os valores pertinentes à causa, foi superado. Por isso, eu também nego o provimento ao recurso ordinário adesivo e a proposta que, na verdade, refaço, já feita na semana passada. Tá ótimo. Muito obrigado. Doutor José Saraiva, pretende fazer uso da palavra? Tempo regimental de 10 minutos, por favor. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público do Trabalho. A questão versa sobre o seguinte: a Fundação Luiz Eduardo Magalhães, vinculada ao Estado da Bahia, celebrou um contrato de consultoria com a psicóloga hora recorrida e reclamante. Esse contrato de consultoria teve 2 momentos, durou quase 2 anos, e teve 2 momentos. Um com uma fixação de 52 horas mensais, apenas 52 horas de consultoria mensais, e um outro subsequente com uma fixação de 74 horas de consultoria mensais. Proposta a reclamação trabalhista, haviam 2 pedidos. O primeiro pedido, reconhecimento do vínculo. O segundo pedido, pedido sucessivo, deferimento de horas extras. A sentença no processo de conhecimento foi pela total improcedência da ação. No recurso ordinário, o acórdão ora rescindendo, em 2 capítulos, tratou de não reconhecer o vínculo de emprego e, no segundo capítulo, nominado expressamente de pedido sucessivo, 194 horas trabalhadas por mês, horas extras. Deferiu com base em argumentos que, no entendimento da recorrente, da Fundação Recorrente, data máxima vênia ao douto voto do eminente relator, calcado exclusivamente na suposta confissão ficta do preposto na audiência. A questão toda se resume, na prática, à compreensão do acórdão rescindendo. Se o acórdão rescindendo pode ser analisado isoladamente nos 2 tópicos, ou se ele deve ser analisado no seu conjunto para identificação ou não da autonomia do fundamento tido por não atacado no acórdão ora recorrido. Com efeito, no acórdão rescindendo, o primeiro tópico, que trata da relação de emprego, assim capitaneado, revela a todas as letras as seguintes conclusões. Primeira delas, aspas. Assim, constatando-se que a autora celebrou o contrato de prestação de consultoria com a primeira ré, por prazo determinado, não estando obrigada a cumprir determinada jornada, muito menos a comparecer diariamente à sede da ré, tenho por correta a sentença do primeiro grau que não reconheceu a existência da relação de emprego, fecho aspas. Já no tópico seguinte, pedido sucessivo, dispõe o acórdão rescindendo em consonância com o asseverado pela inexistência da relação de emprego, aspas. O pedido deve ser atendido, mas não em face do argumento sustentado pela recorrente, precisamente porque, não se tratando como não se trata de relação de emprego, a primeira ré não estava obrigada a juntar aos autos controles de frequência. Fecho aspas. Daí vem o parágrafo que se entendeu no acórdão ora recorrido como fundamento autônomo inatacado. Aspas. Ocorre que não se pode olvidar que o contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, ainda que isso não sirva de parâmetro para o reconhecimento do vínculo como natureza empregatícia, fixa de modo cabal e expresso uma carga horária mensal,
a ser cumprida pela reclamante, ainda que na qualidade de mera prestadora de serviços autônomos, de sorte que, pelo princípio da aptidão da prova, incumbia a ela, reclamada, o controle desse número de horas de trabalho desenvolvidas por sua prestadora, encargo do qual não se desvencilhou, fecho aspas. Tudo reside nesse parágrafo. Tudo reside neste parágrafo. Mas o parágrafo em si, já esclarecido pelo que dito no tópico anterior da inexistência de relação de emprego, já no que dito pelo parágrafo anterior quanto à inexistência de obrigação de juntada de controles de frequência pela recorrente, é clarividente no quanto consta no dispositivo do acórdão rescindendo, o dispositivo que esclarece o fundamento pelo qual o recurso fora provido. Diz o dispositivo: assim, com base em tais dispositivos e levando em linha de depoimento do preposto da reclamada, tem-se que a reclamante elaborava 194 horas mensais, além daquelas estipuladas no contrato de consultoria. Quais dispositivos se refere à conclusão do acórdão rescindendo? Está nos 2 parágrafos antecedentes. Quais sejam? Aspas. Ora, o artigo 345 do CPC, de aplicação supletiva ao processo de trabalho, estabelece que, quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder ao que lhe fora perguntado, ou empregar evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e elementos de prova, declarará na sentença se houve recusa de depor. O parágrafo 2º do artigo 343 do CPC, por sua vez, dispõe que, se a parte intimada não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz lhe aplicará a pena de confissão. E não é só. O parágrafo 1º do artigo 843 do CLT estabelece que é facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer preposto que tenha conhecimento fático e cujas declarações obrigam o preponente. E conclui, assim, com base em tais dispositivos, e levando em linha de mira o depoimento do preposto da reclamada, fecho aspas. Daí, nesse contexto, tem-se objetivamente que o acórdão recorrido equivocou-se data máxima vênia a interpretar o acórdão rescindendo como se fosse, no núcleo essencial da fundamentação, autônomo aquele parágrafo que fora negado por tudo quanto dito antes em relação à inexistência de vínculo empregatício, por quanto que dito no logo parágrafo antecedente da inexistência de obrigação da recorrente em apresentar controles de jornada e, sobretudo, pelo que lhe veio posteriormente a indicar que os dispositivos relativos à revelia foram os únicos tratados e considerados objetivamente para a conclusão da procedência do recurso, então recurso ordinário, que gerou o acórdão rescindendo. Esse é o ponto nodal quanto à identificação do núcleo da controvérsia, que o acórdão rescindendo, data máxima vênia, entendeu equivocado. Até porque, quando se trata efetivamente do erro de fato, tem-se que o acórdão rescindendo considerou todo o acórdão para concluir que a própria declaração da então reclamante e o seu currículo vitae fora considerado no acórdão rescindendo para efeito de afastar a possibilidade de consideração de erro de fato em face da análise no acórdão rescindendo desses aspectos que, somados às horas extras deferidas, vão gerar uma jornada superior a 20 horas por dia por aquele que reconhecidamente pelo acórdão, por aquela que reconhecidamente pelo acórdão não fora contratada como empregada por ausência de disponibilidade dela, trabalhadora, melhor, consultora, na pretensão de prestar os serviços. Essa somatória de horas que está incontrovérsia fora considerada pelo acórdão rescindendo, é verdade, fora, mas fora aonde? No primeiro tópico. Não fora no segundo tópico, no pedido sucessivo, no deferimento das horas extras. Então, para efeito de erro de fato, o acórdão recorrido considerou como um todo o acórdão rescindendo, mas para efeito do deferimento das horas extras, não considerou tudo o que fora dito antes em relação à inexistência de vínculo empregatício. Não considerou. Mas, para efeito de erro de fato, considerou.
Daí porque, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, com a sempre admiração e respeitosa vênia ao douto voto do eminente ministro relator, entende e pede à recorrente que seja dado provimento ao recurso, porquanto efetivamente não existe, até por conclusão do parecer ministerial, a confissão do preposto, que foi condizente com a própria defesa apresentada pela empresa da negativa de vínculo e ausência de controle de jornada. E, ao mesmo tempo, se assim não for, então que seja o acórdão rescindendo considerado como um todo, ou então separadamente, e não de forma divergente em relação, sobretudo, ao pedido de erro de fato. Com tais considerações, espera o provimento do recurso. Muito obrigado, doutor. Ministro Breceno. Sem acréscimos, presidente. Pois não. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Presidente, já na semana passada, eu havia informado ao ministro Alberto que eu pediria vista regimental. E não pude prepará-la exatamente porque suspendemos. Houve a sustentação, eu fui procurado novamente pelo advogado, como Vossa Excelências também deve ter acontecido o mesmo, e foi apresentado um novo memorial, e então eu vou seguir com a intenção de pedir a vista regimental e trago o mais breve possível. Pois não. Após o voto, Sua Excelência, o eminente relator, pediu e foi deferida vista regimental, Sua Excelência, o ministro Caputo Bastos. Obrigado. Ministra Calça, muitíssimo obrigado pela participação de Vossa Excelência. Querendo se retirar, fique à vontade. Senhor presidente, é para mim um prazer renovado estar aqui de novo, sob a presidência de Vossa Excelência, muito lembrada e querida na nossa quarta turma. Desejo aos demais colegas e a Vossa Excelência um bom resto de sessão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, agora as preferências normais. Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 37.400, dígito 11 de 2007, em que são partes S.A. A Gazeta e Ademir Gomes de Souza. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator Emanuel Pereira. Senhor presidente, aqui trata-se de recurso ordinário interposto em face do acórdão do TRT da 17ª Região, em que julgada improcedente a pretensão desconstitutiva. O Ministério Público do Trabalho se manifestou no sequencial 9. Primeiro tema, senhor presidente, cerceamento de defesa, embargos de declaração opostos em face de sentença, efeito modificativo, vista a parte contrária. Senhor presidente, tendo em vista a inteligência do item 2 da orientação jurisprudencial número 142, da SDI 1, não se cogita de cerceamento de defesa e respectiva violação do inciso 55 do artigo 5º da Constituição da República, por suposta ausência de intimação da parte contrária para ofertar resposta aos embargos de declaração opostos em face de sentença, quando a matéria é objeto de recurso ordinário e exame pelo acórdão rescindendo. O segundo tema, senhor presidente, multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, violação literal de lei. A discussão acerca da aplicação da multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, no caso de deferimento de verbas em juízo, continua a merecer interpretações diversas nos tribunais. Aqui, senhor presidente, a incidência do óbice do item 1 da súmula 83 do TST. Honorários de advogatícios, ausência de assistência sindical. Na hipótese, senhor presidente, senhores ministros, foi deferido o pagamento de honorários advogatícios, ainda que ausente a assistência sindical. Violação literal do artigo 14 da Lei 5.584/70, caracterizada, tendo em vista a inteligência da súmula 219, item 1 do TST. Descontos fiscais e responsabilidade do empregado. Na decisão rescindenda, digo eu, o Tribunal Regional condenou o empregador pelo pagamento do imposto de renda relativo à quarta parte do empregado.
Conforme a inteligência da orientação jurisprudencial 363 da SDI1 do TST, a culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas remuneratórias não exime a responsabilidade do empregado pelo pagamento do imposto de renda devido, que recaia sobre sua cota-parte. Não se cogita em matéria controvertida e respectiva incidência do óbice da súmula número 83, item 1 do TST, pois a época em que prolatada a decisão rescindenda, o tema já estava pacificado por força da ex-orientação jurisprudencial 32 da SDI1, inserida em 14 de março de 94, convertida na súmula 308. Cito no corpo do voto, senhor presidente, senhores ministros, precedentes da subseção da minha relatoria e dos ministros Vieira de Melo Filho e Alberto Bresciani. Descontos previdenciários, violação literal de lei, não configuração. Na decisão rescindenda, digo eu, infere-se que o Tribunal Regional, ao dar provimento ao recurso ordinário obreiro, não transferiu ao empregador a responsabilidade pelas contribuições previdenciárias referentes à cota-parte do empregado, mas apenas determinou que os referidos descontos previdenciários relativos à cota-parte do trabalhador observassem o valor histórico. Ilesos os artigos 195 da Constituição Federal e 43 da Lei 8.212 de 91. Assim, senhor presidente, o meu voto vai no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para, reconhecendo a violação literal dos artigos 14 da Lei nº 5.584/70 e 46 da Lei nº 8.541 de 92, julgar parcialmente procedente o pedido de corte rescisório para rescindir parcialmente o acórdão proferido nos autos da reclamação trabalhista em relação à condenação em honorários advocatícios na ação trabalhista e a responsabilidade da reclamada pelo recolhimento do imposto de renda da cota-parte do empregado, condenando o réu em honorários advocatícios e, em juízo rescisório, julgar improcedente o pedido de honorários advocatícios na reclamação trabalhista e determinar que a dedução dos descontos fiscais seja efetuada de acordo com a súmula 368, itens 2 e 3 do TST, invertido o ônus da sucumbência quanto às custas processuais na ação rescisória. Esse é o voto, presidente. Doutora Maria Cristina da Costa Fonseca, pretende fazer uso da palavra? Excelência, com procuração nos autos, vou requerer apenas o registro da minha presença. Muito obrigado. Porque a questão dos embargos de declaração em primeiro grau já tem questão sumulada. Muito obrigado pela gentileza. Consignada a presença da ilustre advogada, doutora Maria Cristina da Costa Fonseca. Indago dos colegas se há algum destaque no voto de Sua Excelência. Sem destaque, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Relator excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos, processo RO 632, dígito 67, de 2012, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Ministério Público do Trabalho da 15ª Região. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Caputo Bastos. Presidente, houve a perda do objeto desse recurso ordinário em função de sentença já definitiva discutindo a questão de antecipação dos efeitos da tutela. Sentença superveniente com perda de objeto. Doutor Carlos Vinícius. Registro, presidente. Salve, registro. Muito obrigado. Registrada a presença do ilustre advogado doutor Carlos Vinícius Duarte Amorim, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaque, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Caputo Bastos. Relator excelentíssimo senhor ministro Hugo Schormann, processo RO 1697, dígito 58, de 2010,
em que são partes Marlon Corel da Costa e Banco Bradesco S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Uchoa. Aqui, senhor presidente, também no mandado de segurança discute a questão de pedido de antecipação da tutela quanto à reintegração do reclamante e também a perda de objeto, porque já houve prolação da sentença no processo subjacente. Então, estou propondo extinguir o processo por perda de objeto, da mesma forma do anterior. Perfeito. Consignada a presença, doutor. Consignada a presença do ilustre advogado, doutor Carlos Vinícius Duarte Amorim. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaque, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator. Relator, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 52.321, dígito 16 de 2012, em que são partes José Carlos de Araújo Silva e Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Cláudio Brandão. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de recurso ordinário em ação rescisória que ataca argumenta haver existido violação à literal disposição de lei, especificamente artigo 2º da Lei 5.584/70, 128.460 para o processo civil, 840, parágrafo 1º de 5.2b da CLT, inciso 1º, mas o meu voto no sentido de negar provimento para entender que não houve tais violações. Na verdade, a decisão se baseou na circunstância de haver sido formulado pedido líquido, ou melhor, limitado o valor da condenação àquilo que foi pedido na petição inicial. Eu analiso no meu voto cada um dos dispositivos indicados por entender que não houve, alguns deles, violação por ausência de pronunciamento explícito na decisão sobre o tema ou mesmo dispositivo invocado. Além disso, outros por serem inaplicáveis, a exemplo do artigo 852b, que trata do rito sumaríssimo. Em síntese, é esse o meu voto. Se necessário for, farei esclarecimentos. Aí o seu advogado aqui ocupa a tribuna. Por esta razão, nego o provimento de recurso ordinário. É o meu voto, senhor presidente. Doutora Maria Cristina Fonseca, pretende fazer uso da palavra. Requerer apenas o registro, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção. Registrada a presença da ilustre advogada doutora Maria Cristina da Costa Fonseca, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaque, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Cláudio Brandão. Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo AGR RO 9.906, dígito 86 de 2010, em que são partes Roberta Campos Barros e Banco Santander Brasil S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, aqui cuida-se de agravo regimental interposto pela autora em face da decisão monocrática que pronunciou o não cabimento do agravo de instrumento interposto contra a anterior decisão monocrática que negou seguimento a seu recurso ordinário com base no artigo 557 do CPC. Senhor presidente, sucintamente, a agravante sustenta ser o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. No entanto, conforme já ressaltado na decisão ora gravada, a jurisprudência dessa Corte consolidou no sentido de que, para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, é necessário que não haja erro grosseiro na escolha do recurso equivocadamente interposto, considerado como a interposição errônea de recurso quando adequado está expressamente previsto em lei. Na hipótese dos autos, a parte expressamente fundamentou seu agravo de instrumento no artigo 897, letra H da CLT, além de invocar normas disciplinadoras do processo de agravo de instrumento, enquanto o recurso cabível da tavênia está previsto de forma expressa no parágrafo 1º do artigo 557 do CPC, fato a revelar a ocorrência de erro grosseiro e afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Correta a decisão ora gravada ao não admitir o agravo de instrumento. E eu trago, senhor presidente, um precedente específico da desembargadora convocada Maria Doralice Novaes,
publicado em 1º de abril de 2011. E o voto vai no sentido de conhecer do agravo regimental e, no mérito, negar-lhe provimento. Pois não. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaque, assim se decide a unanimidade. A subseção ela tem sido rigorosa na aplicação do princípio da fungibilidade, e aqui não é o caso de se aplicá-la por causa do erro grosseiro e inexcusável de valer-se de agravo de instrumento, que é para fazer subir recurso de revista, quando o agravo seria o do 557, parágrafo 1º. Assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo AGRO 736, dígito 27, de 2012, em que são partes João Batista Babi, Banco de Dados, Sistema e Tecnologia da Informação e outros. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, cuida-se de agravo interposto pelo impetrante em face da decisão monocrática que negou seguimento a seu recurso ordinário por incidência da OJ 92 da SDI 2. Efetivamente, senhor presidente, senhores ministros, o ato impugnado consistente em decisão do juízo da execução que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser atacado por medida judicial específica, o agravo de petição, na esteira de diversos precedentes desse colegiado. Tal fato revela a ausência de interesse de agir por parte, interesse de agir da parte e, via de consequência, o não cabimento do mandado de segurança. A incidência da OJ 92 da SDI 2 e trago precedentes meus, senhor presidente, publicado em maio de 2003, outro em novembro de 2012, e outro em setembro de 2012. E trago também precedentes dos ministros Hugo Carlos Schoeman, publicado em 16 de agosto de 2013, Caputo Bastos, publicado em novembro de 2012, Vieira de Mello, publicado em agosto de 2011, e do ministro Ives Gandra, publicado em agosto de 2011. O voto, senhor presidente, vai no sentido de conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento. Doutor Marcos, nesse agravo não há sustentação oral. Indago dos colegas se há algum destaque no voto, Sua Excelência, o eminente relator. Presidente. Pois não. Só uma ponderação. Eu já comuniquei a Vossa Excelência que estou empreendendo um estudo, estou finalizando, com relação ao cabimento do mandado de segurança em situações excepcionais. Eu conheço a jurisprudência, em acordos da minha lavra, mas aqui é o que Vossa Excelência sempre chama a atenção. A parte já elegeu o caminho quando, depois da exceção, no agravo regimental, enfim, a parte já elegeu, ao invés de aguardar o término da discussão com relação ao eventual cabimento ou não de mandado de segurança. De forma que eu estou acompanhando aqui o eminente relator. Além do fundamento, ainda há esse que Vossa Excelência traz à colação, porque, evidentemente, de uma decisão proferida em exceção de pré-executividade, não é cabível mandado de segurança. Seria o agravo de petição. Eu também acompanho o eminente relator e proclamo que, por unanimidade, a subseção decidiu nos termos do voto do eminente ministro Emanuel Pereira. Muito obrigado, doutor Marcos. Nós terminamos as preferências. Eu peço a compreensão das senhoras e senhores que estão presentes na sessão para uma pequena interrupção de 5 a 10 minutos e retornamos em seguida. Tá bem. Muito obrigado pela atenção. Por favor, queira sentar-se.
Declaro reaberta a sessão. Há uma ação rescisória originária da relatoria do ministro Hugo Schäuble. Nós vamos fazer um destaque neste processo. O revisor, acho que é o ministro Emanuel Pereira. Relator, excelentíssimo senhor ministro Hugo Schäuble, em que é revisor, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira. Processo ação rescisória 3.356, dígito 95, de 2011. Com a palavra, sua excelência, o eminente ministro Hugo Schäuble. Senhor presidente, senhores ministros, é uma ação rescisória que foi ajuizada pelo município de Joinville e o pedido vem com fundamento no artigo 485, incisos 2º e 5º do CPC, e a pretensão é desconstituir um acordo proferido pela 4ª turma deste Tribunal Superior do Trabalho, que conheceu do recurso de revista do reclamante, por divergência com a súmula 331, item 4 desta Corte, e deu-lhe provimento para restabelecer a sentença quanto à responsabilidade subsidiária do município. Eu examino a causa da extremidade do inciso 2º, que trata de incompetência, e aqui não houve sequer discussão quanto à questão da competência material na decisão reincidenda. Além disso, trata uma ação genérica de descumprimento, de julgamento, proferido em desrespeito à cláusula reserva de plenário. Então, não tem procedência, não vislumbra procedência quanto a esse tópico. E quanto ao inciso 5º do artigo 485, na realidade, o primeiro, a alegação de violação ao artigo 37(2) e parágrafo 2º da Constituição, que não há tese também na decisão reincidenda. E quanto à questão da responsabilidade subsidiária, aqui há referência expressa na decisão reincidenda de que a premissa fática é de que o ente público agiu com culpa em vigilando e culpa em eligendo. Então, com essa síntese, estou propondo, então, julgar improcedente a ação rescisória e, por consequência, revoga uma liminar que havia sido deferida. Perfeito. Ministro Emanuel. Senhor presidente, eu estou acompanhando o eminente relator, o ministro Hugo, porque, inclusive, eu tenho precedentes no sentido do voto de Sua Excelência. Indago dos colegas se há algum destaque no voto de Sua Excelência e do eminente revisor. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nos termos do voto do eminente relator, ministro Hugo Schäuble. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 246, dígito 87, de 2011, ao processo RO 23.600, dígito 82, de 2011. Com a palavra, sua excelência, eminente ministro Emanuel Pereira, para algum destaque da planilha. Senhor presidente, eu não tenho nenhum destaque e fico à disposição dos colegas. Pois não. Algum destaque na planilha de sua excelência, eminente relator? Sem destaque, são julgados todos os processos constantes da planilha de sua excelência, ministro Emanuel Pereira, unanimidade. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 16.100, dígito 75, de 2010. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Presidente, esse processo é oriundo da 3ª região. Do curso ordinário se julga em função do provimento de agravo de instrumento, tema acordo homologado, colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei e de prejudicar terceiros e caracterização. Ajuizamento da reclamação trabalhista pelo recorrente, primeiro réu, contra a segunda ré, requerendo reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho com postulação das parcelas daí decorrentes. Houve celebração de acordo homologado em juízo para pagamento de R$10.000 em 3 parcelas mensais. O acordo foi descumprido, iniciando-se o processo de execução com a indicação à penhora de bem imóvel de propriedade de sócio da segunda ré, também indicado a penhora em execuções fiscais movidas contra a empresa a partir de setembro de 1997, mesmos mês e ano do ajuizamento da reclamação trabalhista.
constatação na ação rescisória de patrocínio dos ora-réus, embora em ações distintas pelos mesmos advogados. A demonstração, pelos aspectos destacados no acórdão recorrido, em confronto com o comportamento processual das partes nos autos originários, de que a celebração da transação judicial teve por intuito, na verdade, manter o imóvel penhorado no patrimônio do sócio da segunda ré, ainda que oficialmente, em nome do primeiro réu, de forma a livrá-lo da hipoteca que incidia sobre o bem, assim como da responsabilidade patrimonial subsistente. Diante desse quadro, não procede a pretensão de reforma, pelo que proponho que se conheça e se negue provimento ao recurso ordinário. Pois não. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaque, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator. Agora a planilha do... Planilha do excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos, processo RO 578, dígito 10, de 2012, ao processo RO 9.354, dígito 24, de 2010. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Caputo Bastos. Estou à disposição dos eminentes colegas. Pois não. Algum destaque na planilha de Sua Excelência? Sem destaques, procuramos que sejam julgados todos os processos constantes da planilha de Sua Excelência, o ministro Caputo Bastos, à unanimidade. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann, processo RO 322, dígito 20, de 2011, ao processo RO 12.100, dígito 62, de 2005. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Hugo Scheuermann. Eu não tenho destaques, fico à disposição dos colegas. Algum destaque na planilha de Sua Excelência, o ministro Hugo Scheuermann? Sem destaques, procuramos que sejam julgados todos os processos constantes da planilha de Sua Excelência à unanimidade. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 38, dígito 14, de 2013, ao processo RO 3.000, dígito 58, de 2013. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Cláudio Brandão. O presidente também não tem nenhum destaque, me coloca à disposição de Vossa Excelência e demais colegas. Algum destaque na planilha de Sua Excelência? Sem destaque, são julgados todos os processos constantes da planilha de Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão, à unanimidade. Não havendo mais processo em condições de julgamento, agradeço muitíssimo a presença dos eminentes colegas, de Sua Excelência o Subprocurador-Geral, dos senhoras e senhores servidores, e declaro encerrada a sessão.